Olá pessoal, eu sou a Débora Vasques e hoje, dando continuidade ao tema democracia, vamos continuar o bate-papo com os nossos estagiários, os nossos jovens aqui do Tribunal de Contas. Vamos lá, garotada, falar sobre política? Quantos deputados vão ser eleitos esse ano no Paraná? 54. 54. Claro, no Paraná são 54 deputados. Mas é claro que o número de candidatos é muito maior. Será que dá para conhecer todos eles? Eu acho que pelo acesso à informação, eu acho interessante que a gente, nós temos como conhecer todos. A parte de uma linha de princípios e aí você consegue filtrar e aí chegar no melhor candidato sem muita dificuldade. Vocês acham que o brasileiro vota no partido ou vota no candidato? Hoje, na sociedade, a gente vê as poucas discussões sobre política muito extrema. Ou você pertence a um partido ou a outro. Não pode concordar ou com umas ideias de um, com as ideias de outros, discordar. Parece Copa do Mundo, né? Parece. Brasil e Alemanha, né? Tomou aquele partido, é seu para sempre e é nele que você vai votar. Mas não é assim. Cada candidato, ele tem princípios, sabe? Desde família, desde essa base, ele vem construindo a sua ética profissional e tudo mais. Vamos estudar os candidatos sem pensar em partido. Vamos pensar como eles são como pessoas, primeiramente. Não existe um bom profissional, um bom servidor público, sem ele ser uma boa pessoa. Sabem quantos partidos nós temos no Brasil? Mais de 30. E estão querendo criar mais. Será que dá para acompanhar a agenda desses 30 ou saber a diferenciação de cada um? Ou realmente será que é o candidato que vai interessar? Vocês acham que o grande número de partidos que existem influencia nessa questão de que o candidato é mais importante do que o partido? Acho que essa discussão ela é importante porque essa abertura para muitos partidos, a gente acaba tendo uma polarização. Então a gente tem uma pessoa um candidato, por exemplo, que foi 20 anos de um partido e aí ele decidiu criar outro para concorrer a tal cargo. Isso mostra que ele não tem uma linha de coerência, né? Não tem uma linha de pensamento, porque ele muda completamente a sua opinião a partir de uma candidatura ou não. Esse número de partidos que é demasiado, ele acaba sim até fragilizando o processo democrático. Os candidatos, eles muitas vezes saem de um partido para outro por uma questão, às vezes, que não é nem de política, às vezes uma questão pessoal e às vezes uma questão de interesse puro e simples. Vocês acham que se mistura interesse particular e interesse público numa eleição? Existe alguma relação, na cabeça de vocês, entre eleições e corrupção? Hoje no Brasil não tem como a gente falar em qualquer processo que envolva políticos sem lembrar da corrupção. Desde a volta do processo democrático, a gente tem, infelizmente, esse processo. E até o que a gente falou do financiamento da campanha, esses financiamentos, muitas vezes a gente pegou vários políticos isso. Por exemplo, foi o esquema do mensalão, o esquema da Lava Jato. Então, por causa desses processos, a gente acaba fragilizando as eleições. E a corrupção está inteiramente ligada. A gente não pode generalizar nunca, mas é importante sim a gente levar em consideração e ver se existe sim uma denúncia comprovada de Ministério Público contra algum candidato, não é do acaso. Então, eu acho importante a gente, antes de votar, também investigar essa questão. Interesse privado, gente, para quê? Você tem que ter a consciência que você está aqui pelo povo e somente por ele. É por ele que você tem que fazer as coisas, entende? Não deve haver interesse público. Um candidato, o mínimo que ele tem que ter é de educação básica, entendeu? De votar no candidato que nem escola teve, não passou por uma educação direita, sabe? Gente, como que ele vai saber ali exercer, saber as funções dele num partido ou num desses prédios públicos sem ter estudado o mínimo, sabe? Então você acha que a escolaridade mínima seria um requisito para você ser candidato a um cargo público? Tais como existem requisitos para você fazer um concurso público, seria exigido também para você assumir um cargo público. Mas será que não existem pessoas que não tiveram acesso ao ensino fundamental, mas são bem intencionadas e vão querer tentar também mudar a realidade e participar da vida política? Sim, mas hoje tudo é um documento, tudo deve ser assinado, sabe, analisado, tudo tem que ter passado por, sabe, toda essa burocracia. Então, pode haver boas intenções, mas a burocracia barra. O político pode ter assessores também, não pode? Eu acho que pode, Fadel, mas eu acho que quando a gente faz essa discussão, ela é delicada, porque nós já tivemos grandes políticos que não tinham uma graduação, né? Mas nós temos aí países, como por exemplo o Canadá, em que o parlamento, todos os parlamentares, né, eles têm alguma outra função. Eles são advogados, eles são dentistas, são médicos. Então eu acho importante esse debate. Talvez não uma obrigação, mas sim uma obrigação deles fazerem, por exemplo, uma prova, como já se faz, mas é muito mascarado, uma prova para você
poder ser político. A gente não tem hoje um pré-requisito para ser político. Político pode quem tem mais de 18 anos, para presidente mais de 35, para senador também, mas não tem um pré-requisito no âmbito assim de conhecimento. Isso às vezes acaba deixando uma ruptura muito grande e espaço para corrupção. Muito interessante. E vocês concordam com essa posição do Cássio? Sim, e aí que se origina os laranjas, né, que são usados. Eles não sabem o que estão fazendo ali. Simplesmente esse partido pega essa pessoa e assessora ela por trás e ela pinta uma imagem para o povo que não é. E daí, quando ela ganha através desse partido que vai comandar tudo. E aquela pessoa, por bem intencionada que ela fosse, ela vai se tornar um boneco nas mãos do partido. Imaginem que vocês tiraram o título, vão votar e você fica sabendo que um candidato X prometeu um cargo de confiança para o seu tio. Você votaria nesse candidato por causa disso? Não, porque, tipo, igual foi comentado. Porque seria como se eu tivesse jogado tudo no lixo, tipo, toda a manifestação, não só minha, mas tipo, das outras pessoas. Então, eu acho que não. Acho não, tenho certeza que não. Você tem certeza também? Eu ia falar, tio, tá brincando, né, tio? É isso, você tem que ter consciência, sabe? Um mínimo de ética, sabe? Um cargo que é um cargo, mas você tem que se sentir cidadão, você tem que querer o melhor no coletivo, não um cargo. O que é um cargo, gente? Eu sei, a promessa do dinheiro e tudo mais, mas, sabe, eu nunca conseguiria deitar no travesseiro com, sabe, a consciência limpa. É isso aí, pessoal. A discussão continua ali. Espero que a discussão continue com vocês aí do outro lado, até porque falar sobre política é muito importante. Exercer o nosso papel como cidadão é onde faz a diferença. É um ano de eleição e precisamos pensar que o voto não acaba ali na urna. Precisamos continuar a fiscalizar as obras dessas pessoas às quais nós votamos. Obrigado, por hoje é só. Até a próxima. Tchauzinho!